E aí, empacou? Desempaca comigo. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica e hoje é dia de desempaca. Resumos para você que não precisa estudar tudo de novo, você já viu isso. Então você pega as partes mais importantes, mas querendo ou não, são resumos bem completinhos aqui para vocês. Tema de hoje, crise de 1929. Lembrando que os links, canal da Twitch, está tudo aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. É muito importante que vocês também me acompanhem por lá, porque lá eu aviso todo o panorama, o que a gente vai ter. E, outra coisa importante, também os textos que eu coloco aqui estão aqui na descrição, na abainha. Coloco uma parte aqui escrita de resumo. Então vamos lá começar. Crise de 29 é uma crise econômica mundial. Ela inicia nos Estados Unidos, mas ela atinge o mundo. Bom, vamos lá então para contextualizar. Pós Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos, pós aí 1918, Estados Unidos viviam um grande período de euforia econômica, principalmente entre os ricos, porque os Estados Unidos não foi atingido pela Primeira Guerra Mundial, ele entrou nessa guerra, ajudou a guerra a acabar, e aí os outros países, inclusive na Europa, que foram destruídos, ficavam muito dependendo dos produtos americanos. Certo? Então a gente chama nos Estados Unidos os anos 20, que são a década posterior à Primeira Guerra Mundial e anterior, a década que inicia a crise, de loucos anos 20. Estados Unidos exporta para o mundo a sua influência cultural, a sua economia, então são os loucos anos 20. Isso logicamente é ótimo para os grandes empresários americanos que estão crescendo, mas isso contribui também com as desigualdades sociais, visto que você tem muitos trabalhadores ali vendendo a sua força de trabalho nessas indústrias americanas que estão crescentes. Enfim, o que vai acontecer? Banqueiros lucrando, empresas lucrando, o que vai acontecer é que há um descontrole nesse processo. A gente costuma dizer que a crise de 29 é uma crise do liberalismo. Não significa o fim do capitalismo, mas sim da sua forma liberal entrando em crise. Também não representa o seu fim, mas uma crise do liberalismo, porque essas empresas produziam desenfreadamente e eis que, de repente, se produz tanto sem nenhum tipo de regulamentação. E aí você começa a aumentar a sua produção e não tem um mercado consumidor suficiente para acompanhar. E aí essas empresas passam a ter muito estoque e pouca gente comprando. Aliado a isso dentro do mercado americano. Aliado a isso, na Europa, a gente tem também os países do pós-guerra se reconstruindo rapidamente, como a Alemanha, a Inglaterra. E cada vez que um país europeu se reconstrói, importa menos produtos americanos. E aí o que vai acontecer nesse processo é que as empresas americanas vão ter muita mercadoria, poucos compradores. Isso começa a fazer o quê? Demissões de trabalhadores em massa. Por quê? Porque a gente já tem um produto pronto, não precisa mais de gente para poder produzir. Começa a ter um sistema mais ou menos assim. Então você começa a gerar muito desemprego dentro dos Estados Unidos e o resultado disso é a quebra da Bolsa de Nova York, porque as empresas americanas elas vão acabar valendo pouco. Porque quem que vai querer comprar uma empresa que não está mais vendendo produto? Quem que vai querer comprar ações de uma empresa? Aí você tem a quebra ou a queda da Bolsa de Nova York. Em 1933, os Estados Unidos começam a achar uma certa saída para essa crise. Por conta do... 33 vai ser o presidente, né? Assume o presidente Franklin Delano Roosevelt. A crise começa em 29, mas ela não fica só em 29, tá? Ela vai para os outros anos, na verdade ela só acaba mesmo para os Estados Unidos com a entrada na Segunda Guerra Mundial. Ele vai ter algumas medidas aí, ele vai produzir, vai fazer politicamente o que a gente vai chamar de New Deal ou Novo Acordo, utilizando conceitos de um pensador econômico da época, que é o John Maynard Keynes, né? Então a gente vai ter o New Deal vai ser baseado num sistema, numa política econômica chamada de keynesianismo, que o que é? Em processos de crise do liberalismo, o Estado intervém. Ele não deixa acabar o capitalismo, ele não significa que ele vai ser assim para sempre, mas ele vem intervindo justamente para ajudar. Então, o que a gente vai ter dessa política do New Deal? A criação da Previdência Social, acordos, o Estado vai começar a interferir, dando crédito, inclusive, para banqueiros nos Estados Unidos. Então a gente vai ter várias outras políticas, como obras de infraestrutura, para gerar empregos. O Estado americano gera empregos nos Estados Unidos, né? Crédito agrícola a pequenos produtores,
rurais, para famílias de poder aquisitivo menor. Vale lembrar também que esse New Deal também é uma forma também de evitar com que nos Estados Unidos, que lá se gira, né, que eles gerem um estado onde as pessoas não pensem que o capitalismo está entrando em crise. E evita comparações com a União Soviética, porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialistas, não tinham entrado nessa crise. Essa crise era uma crise do sistema capitalista. Então tudo isso era também para falar, ó, aqui está bem, o Estado quando precisa, ele entra e resolve os problemas. Essa crise não fica só nos Estados Unidos, ela atinge o mundo. O Brasil, por exemplo, você sabe que o Brasil era um grande exportador de café. 80% da exportação do Brasil vinha do café. E os Estados Unidos era o maior comprador. Já que os Estados Unidos entrou em crise, eles reduziram drasticamente, para não dizer que eles acabaram com a exportação, com a importação do café brasileiro. O Brasil teve que se virar com isso. Lá no governo de Getúlio Vargas tiveram que queimar sacas de café mais para frente. Isso, inclusive, ajudou a política, né, a política dos governadores ou a república oligárquica a acabar. Na Europa, por exemplo, é uma via de mão dupla, é uma rede econômica. Na Europa, esses países que estavam em processo de reconstrução reduziram a importação de produtos americanos, lá na frente, de produtos estadunidenses, desculpem, lá na frente eles tinham que também vender produto para os Estados Unidos. Então, por exemplo, o Reino Unido, a Inglaterra, também eles produziam produtos industriais, mas não conseguiam vender, não conseguiam exportar para os Estados Unidos, que era um grande comprador, porque os Estados Unidos parou, né? Ele reduziu drasticamente as suas importações. Isso gerou crise econômica nos países europeus, na Inglaterra, gerou muito desemprego na Alemanha, o que também, faça um link, contribuiu para um discurso nazista, o discurso nacional, de que a gente tem que proteger nossa economia, o discurso nazista, o surgimento do nazismo na Alemanha. Tá? Então sempre façam conexões. Lembrando, a solução geral, a solução final para resolver o problema da crise pelos Estados Unidos, com certeza foi a Segunda Guerra Mundial. Destruir novamente os outros países, não os Estados Unidos, e fazê-los dependentes novamente economicamente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Amo vocês, de coração. Um grande beijo. Fui!